uma área de topografia muito íngreme, onde um trator não consegue preparar, tá? Como que eu faço para formar essa área com Tifton, Coscross ou qualquer outra bermuda? Eu sou Rodolfo Cirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pastagem para aras e produção de feno. E você está em mais um Dica do Agrônomo. Então, quais são os passos para você formar uma área numa região de uma topografia muito elevada, onde não é tratorizável? Primeiro ponto, pessoal, em qualquer situação, o primeiro ponto é fazer coleta de amostra de solo. Nada se faz sem amostra de solo para você fazer uma correção adequada, tá? Ou seja, viemos aqui, né, e você vê como que estava essa área aqui antes, né, essa braquiada nós estamos aqui, olha como que era essa área antes, né, onde nós estamos agora aqui. Então foi feito coleta de solo, depois foi dessecado com glifosato, tá? Roundup. E ó, a braquiária que era alta aqui, olha como que ela está, dessecou, tá? Como isso já faz algum tempo, tinha uma quantidade até maior de massa, mas está aqui, ó. Numa situação dessa aqui, eu já posso pensar no plantio. Mas depois de dessecar, nossa, aqui foi necessário calcário. E aí, o calcário é a parte que deu mais trabalho, que o calcário também foi distribuído manualmente, tá? A carreta do trator, ela entrava por alguns pontos aqui, né, beirando aqui, ela conseguia entrar e depois foi feita a distribuição manual. Depois então, o capim estando seco, é hora de fazer as covas. As covas são feitas manualmente, tá? Ela pode ser feita com enxadão, o enxada, aquilo que cada propriedade achar mais fácil, tá? Tá aqui as covas. Então, tá, um detalhe é que a cova até pode ser menor do que tá aqui, porque nós vamos fazer o plantio de bandeja, tá? Onde eu tenho as mudas pequenas, mas aqui, feito o coveamento, a distância ideal do coveamento é 1 metro por 1 metro, tá? Claro, se eu fizer mais perto, até como está isso aqui, o capim tende a fechar mais rápido, mas aumenta muito a quantidade de muda. Para você ter uma ideia, se você fizer 1 metro por 1 metro, no hectare você vai usar 10.000 mudas, equivalente a 50 bandejas por hectare. Mas, Rodolfo, e se eu fizer mais perto? Não fecha mais rápido? Não é bom? Tá, a questão é a seguinte, você pode fazer mais perto, tá? Só que, se você fizer 1 metro por 1 metro, você vai usar 10.000 mudas por hectare, que equivale a 50 bandejas de 200 mudas, que é o padrão que se comercializa. Se você plantar de meio em meio metro, você vai aumentar para 40.000 mudas por hectare. Porque pense que dentro de 1 metro de um quadrado, eu tenho 4 quadradinhos de meio metro. Então são 4 vezes mais. Ou seja, de 10.000 por hectare passa a ser 40.000 por hectare. De 50 bandejas por hectare, passa a gastar 200 bandejas por hectare, tá? Então, eu recomendo fazer de 1 metro por 1 metro, mas fica à vontade de cada cliente, aí se ele quiser fazer mais próximo do outro, tá? Então, aqui nós temos aqui a área que vai ser plantada ainda, você vê a braquiária seca, né, do que ela foi dessecada, já foi feito o calcário, depois ainda do calcário foi feita uma adubação de correção, né, aí observando o tempo mínimo entre um calcário e o adubo, tá, que não posso colocar o adubo de fósforo em cima do calcário, que ele perde o efeito, tá, então eu preciso aguardar aí no mínimo 30 dias ou 100 milímetros de chuva. Se eu coloco o calcário e coloco adubo de fósforo em cima, eu perco esse adubo. Ocorre uma reação química e eu perco o efeito do adubo. Depois do plantio, então, tá? Entre 30 a 60 dias,
Eu vou ter já a muda toda pega, né? Aqui, ó, pode ver aqui nas covas. E é sempre importante estar fazendo os controles de braquiária, tá? 30 dias após o plantio, eu já entro com uma adubação de cobertura com ureia, tá? Se eu quiser fechar mais rápido, com 60 dias ou 90 dias eu repito essa adubação de ureia. Por quê? Para que a rama ela cresça rápido, para que a muda cresça rápido e se espalhe. Um ponto importante também é que depois, quando ela já estiver numa certa altura aqui, 30, 40 centímetros, eu coloco os animais raparem ela e forçar ela a espalhar, então, pela lateral, ela desenvolver os estolões. Então é importante essa roçada, quando ela tiver mais ou menos com 40 centímetros, ela vai estar formada, mas ela vai estar rala. Nesse ponto é importante colocar os animais, para quê? Para que os animais, ao pastejar a grama, tá? Ela vai eliminar essa parte de cima, e eliminando essa parte de cima da planta, vai forçar a planta a emitir mais estolão, tá? Então, essa primeira roçada, né, ou na realidade o primeiro pastejo, é importante rebaixar a planta para 7, 10 centímetros, para forçar a emissão de estolão, que é o que vai fechar totalmente a área. Bom, aqui então, vocês vão ver, ele está com mais ou menos entre 60 a 90 dias. Tá? Pode ver que está bem formado aqui. A questão é que houve uma infestação pesada de braquiária, aí houve um atraso no controle, tá? Com herbicida pós-emergente, né? Então ela deu uma pequena atrasada, mas aqui, ó, 60, 90 dias, você pode ver, ó, aqui onde era 100% braquiária, você pode ver já o Tifton tomando conta, ou seja, sucesso, tá? O que é agora? Agora é fazer adubação de cobertura, fazer o controle localizado nesses pés de braquiária que sobraram, tá? E nós estamos agora começo de fevereiro, eu acredito que até a época da seca já posso estar colocando os animais. Inclusive, esse sistema não é só para lugar de topografia muito declivosa não. Esse mesmo sistema aqui, desse plantio direto, pode ser utilizado em áreas com muita pedra, tá? Áreas de terreno muito pedregoso, onde não se consegue preparar o terreno, né? Como essa imagem aqui que vocês estão vendo aqui, olha, era uma área, uma mancha de muita pedra, tá? Numa outra propriedade, não havia possibilidade nenhuma de fazer o preparo com o trator, então, foi usada a mesma tecnologia, dessecou, plantou de muda e está aqui. Veja como ela está formada aqui essa área. Ou seja, serve para áreas de alta declividade. Esse sistema serve para áreas com muita pedra. Tá aí mais uma dica do agrônomo para você.